Bom dia, queridos alunos. Mais uma vez, para falarmos da nossa disciplina e na continuidade da linguagem sobre o texto, vamos hoje abordar a intertextualidade. Vamos falar daquilo que é a relação entre os diferentes textos, olhando para a definição, a influência e as referências em que os diferentes textos podem proporcionar uma ligação entre os mesmos. Isto é que nós definimos como intertextualidade. Vejam estes dois exemplos. Temos o quadro da Mona Lisa e o quadro da Mônica. Cada um de vocês pode estabelecer uma relação entre estes textos e poder fazer o enquadramento de um em outro. Existem vantagens na intertextualidade e uma das grandes vantagens é aquilo que nós chamamos da exploração do tema para poder fazer um relato histórico e conseguir descrever a cultura de um povo e da sua personalidade. Ou seja, definir qualquer que seja o texto na relação com outro, de acordo com o seu facto histórico e com a identidade do respectivo texto. A desvantagem tem a ver com aquilo que o intertexto pode perder, porque a desvantagem que nós encontramos é sempre o resumo. E o resumo o que é? É sempre a condensação de um texto, ou seja, o retirar do mais possível, e isso pode, em suma, reduzir a essência do texto. Então, fazer um resumo a qualquer um dos textos é criar uma desvantagem na intertextualidade. Vamos classificar a intertextualidade de duas maneiras, de forma implícita e de forma explícita. De forma implícita é quando nós temos o prévio conhecimento sobre a situação e muitas vezes temos dificuldades em identificar o conteúdo da relação intertextual. De forma explícita, quando a situação é mais direta, é mais aberta, e a forma de compreensão e de estabelecimento da relação entre os diferentes textos é mais rápida. E aqui temos os vários tipos de representação da intertextualidade. E vamos fazer-lhes a apresentação com as respectivas definições e com alguns exemplos. Temos, por exemplo, a alusão, onde temos estes dois exemplos. Temos a citação, onde há um exemplo que vocês neste momento estão a utilizar com frequência, estão muito mangonheiros, estão a dormir demasiado e não-se a esquecer que quem é mangonheiro dorme na mangonha. Então não façam isso. Troquem de adjetivo, porque nesta fase temos que estar bem ativos. Em casa, mas bem ativos. Temos a epígrafe, mais um tipo de intertextualidade, a parafrase, e aí um exemplo onde vamos fazer a referência da escola, onde cada um de vocês tem que procurar rever-se neste exemplo e dizer a todos que estamos vivos em Benguela. Ainda temos a paródia, e vejam os exemplos da paródia, onde há referência que o nosso Ministério da Saúde tem feito todos os dias e todos os órgãos de informação e de difusão. Nós temos de quê? De lavar as mãos, não é assim? Além disso, ficarmos em casa. Outro exemplo é a bricolagem, que são os chamados trabalhos manuais. Vocês têm de os fazer, vão ajudar-vos a encontrar em todas as razões da casa, todos os espaços de casa e todos os instrumentos de casa, a inter-relação entre os mesmos. Saberem conjugar os talheres à mesa, saberem conjugar as tarefas de casa e estas tarefas que nós estamos a incumbir. Saberem selecionar e depois saberem resolvê-las. Temos outro exemplo, o sample. Vejam que de um todo tirou-se uma parte, mas nós queremos que esse todo seja o menor que este, para que nós consigamos não aumentar o número de doentes
com a Covid-19 e sairmos desta situação sãos e salvos. Aqui temos um exemplo muito bonito. O primeiro exemplo, do nosso lado direito, estão homens com cabeça de animais. Nós não devemos ser assim. Devemos ser homens com cabeça de animais, mas animais racionais. Este é o período de raciocinarmos, de pensarmos bem e também agirmos melhor. Depois temos outros dois exemplos, um da cultura e outro de duas imagens. O interior, vocês vão descobrir que é a imagem do interior, e também a cabeleira, vão ver que relação está-se a aplicar essa intertextualidade. Vejam que é uma obra literária e artística que imita abertamente o estilo de pintores e músicos. E aqui agora a razão de hoje. Vejam esses três recursos que hoje estão a ser interconjugados e interutilizados nos dias de hoje. A medicina tradicional ou natural, a medicina moderna e a religião ou espiritualidade. Todas as forças estão a ser necessárias e a ser conjugadas para que saiamos dessa situação de forma exitosa. Para terminar a intertextualidade, em relação aos tipos, uma saudação em várias línguas: inglês, umbundo, francês, em árabe. Vocês percebam que a transliteração passa por nomes e expressões de uma língua que são adaptadas ao alfabeto de outras línguas, a partir do seu original. Para uma boa intertextualidade, é necessário que cada intertextualização viva e consista dentro da sua contextualização. O que é a contextualização? É o saber adaptar um texto a todas as suas realidades. É facilitar a compreensão da indexação do próprio texto. Procurar aprender o que é mais lógico, procurar facilitar a interpretação, aquilo que é complexo no texto, transformá-lo em simples. Isso é que se chama contextualização. E ela não pode deixar de ser utilizada sem que nós a apliquemos no contexto da educação. E vejam o que diz: tem sido levada cada vez mais em conta pelos educadores para aproximar sempre a cultura da região em que nós vivemos. É necessário que nós, aquilo que está a passar em Angola, aquilo que está a passar em Benguela em particular, aquilo que não é benéfico para o controle da Covid, nós temos que eliminar e utilizar tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é saudável e tudo aquilo que é didático acima de tudo, para que nós possamos lidar com este vírus. Como TPD, vocês já sabem que eu trabalho para o domicílio e vocês estão domiciliados. Vocês vão pegar e ler a obra de Agostinho Neto, Havemos de Voltar. Vão interrelacionar com a obra de António Jacinto Monangambé e vão pegar na obra de Luís de Camões, As Mãos, estabeleçam a intertextualidade e a contextualização. Até já, e agora esta frase para pensar. Este é o tempo, com o tempo sem tempo. Pensem, como diz o professor, quem pensa é o capim, reflitam e depois meditem, e fica para vocês e para todos nós. Até já, até a próxima aula.